A Bíblia em Esboço, de Robert Lee. O Livro de Números, Palavras-chave. Serviço, trabalho, guerra, jornadas. Mensagem: os redimidos são salvos para servir. Devem combater a incredulidade. Nome: Números é o nome pelo qual geralmente é conhecido o quarto livro de Moisés. É assim chamado porque registra dois censos de Israel, um em Sinai, capítulo 1, e outro em Moabe, capítulo 26. No original hebraico, seu nome é Midbar e significa no deserto, título mais adequado aos relatos do livro, que põe em evidência as viagens, peripécias e experiências dos israelitas no deserto. É o livro do deserto. Caráter: parte do livro tem caráter histórico e parte tem caráter legislativo. É o livro da peregrinação, da guerra, do serviço e, infelizmente, das faltas. Mensagem: o livro tem uma tríplice mensagem. Um dos pensamentos principais é serviço, e é a mensagem que encontramos bem à sua entrada. O povo do Senhor é salvo para servir. Notemos quanto tem de significativo a ordem das mensagens dos quatro primeiros livros da Bíblia. Em Gênesis, o homem arruinado, caído. Em Êxodo, já redimido, para, em Levítico, adorar. E assim, em Números, poder servir. É esta a ordem divina. Somente uma alma salva e que adora ao Senhor está qualificada para o seu serviço. Na segunda mensagem, o pensamento central é ordem. Ordem indispensável no serviço e no viver. A ordem é a primeira lei do céu. Notamos aqui a organização do acampamento e do serviço do tabernáculo. E nessa ordem, Deus desejava que o seu povo sempre andasse. Temos então a terceira mensagem. A falta do povo de Deus assume graves proporções ao lermos estas páginas. Falta oriunda da incredulidade. Por isso esse livro clama aos redimidos: acautelai-vos da incredulidade. Mas, graças a Deus, nem tudo foi falta. Na última sessão do livro, Israel surge vitorioso, restaurado ao favor de Deus. Análise: podemos dividir o livro de Números em três partes. A primeira parte em Sinai, durante um tempo de 20 dias. Nessa parte vemos o método de serviço no deserto e vai do capítulo 1 ao capítulo 10. No serviço do Senhor, na batalha, capítulo 1, num campo em ordem, capítulo 2, no tabernáculo, capítulo 3 e 4, num campo puro, capítulo 5, numa vida nazarena, capítulo 6, nas dádivas não solicitadas, capítulo 7, no serviço arônico e levítico, capítulo 8. Outros cuidados. A legislação da Páscoa, capítulo 9, verso 1 ao 14, a nuvem guia, capítulo 9, verso 15 ao 23, e a legislação das trombetas. A segunda parte vai de Sinai a Cádiz, num tempo de 37 anos e 11 meses. Nela nós vemos a triste falta no deserto, e ela compreende do capítulo 11 ao capítulo 20, com o capítulo 21, versos 5 ao 9, e o capítulo 25. Esta é uma sessão verdadeiramente triste. Enumeram-se nela nada menos de 8 murmurações como seguem: contra o caminho no qual Deus os estava guiando, capítulo 11, verso 1 ao 3, contra a comida com a qual Deus alimentava, capítulo 11, verso 4 ao 35, contra o líder que Deus lhe dera, capítulo 12, contra a terra que Deus lhe prometera, capítulo 13 e 14, contra o juízo que Deus pronunciara contra eles justamente, capítulo 14, verso 39 ao 45, contra as suas ordens, capítulo 16 e 17, contra a sede, capítulo 20, verso 2 ao verso 13, contra a provisão de Deus, capítulo 21, verso 4 ao 9. Durante esses 37 anos, a história de Israel se ofusca, quase se apaga. As murmurações, no capítulo 20, verso 2 ao verso 13, evidenciam a primeira prova e insucesso
da nova geração, mostrando assim que em nada era superior aos seus antepassados. Notar a legislação, no capítulo 15, 18 e 19. A terceira, a terceira parte se passa em Moabe, do capítulo 21 até o capítulo 36, num período de tempo de 9 meses e 10 dias. Nela, nós vemos a gloriosa vitória no deserto. A nota predominante desta sessão é a vitória, mesmo a despeito de algumas faltas. Como castigo de seu pecado em Cádiz, a velha geração se extinguira. Deus se apossa novamente de Israel. Podemos dividir esta terceira parte em 9 pontos, como se seguem: a vitória sobre o rei Arad, capítulo 21, verso 1 ao 3, a vitória sobre os reis Sion e Og, capítulo 21, verso 21 ao 35, Balaão e Balaque, capítulo 22 ao capítulo 25, segundo o recenseamento, capítulo 26, mostrando um decréscimo de 1.820 homens em relação ao recenseamento do capítulo 1, a lei da herança, capítulo 27, Josué designado para suceder a Moisés, no capítulo 27, a ordem das ofertas e votos, capítulo 28 ao 30, a vitória sobre os midianitas, capítulo 31, e os preparativos para a posse da terra, capítulo 32 até o capítulo 36. Amém.